e enquanto ninguém aparece, eu vou ficar aqui enrolando até eu poder começar, e eu vou saber quando eu vou poder começar, quando alguém falar que eu posso começar. Mas como eu acho que ninguém tá me olhando, não adianta e não muda em nada eu falar. Ah, ótimo! Por favor, me avise quando eu puder começar a falar de alguma coisa importante. Ok, já que eu não estou fazendo nada, eu vou fazer esse resumão. Bom, inicialmente, né, a gente começou a falar sobre o início da história do Brasil, né, para entender o início dessa história, que é fundamental para se entender a história da capoeira, porque a história da capoeira, ela é derivada da história dos escravos, e a história dos escravos é um fruto da história da colonização do Brasil. Então, nesse caso tem que ser entendida a história do Brasil. E para se entender essa história, a gente tem que começar lá da queda de Constantinopla de 1400 e alguma coisa, que agora eu não lembro a data, e tanto faz a data, né? Enfim, aí depois de conversar sobre a história do Brasil, nós conversamos sobre os diferentes povos africanos que vieram para cá. Não falamos sobre todos e não falamos aprofundadamente sobre os que a gente falou, pelo simples fato de que seriam necessários muitos vídeos para falar aprofundadamente de um único povo, então que dirá de todos os povos que se vieram para o Brasil. E além do mais, não tem nem como, eu creio que não tenha nem como se determinar de todos os povos, de cada indivíduo, de cada etnia que era. Até porque o nosso querido presidente Rui Barbosa, boa noite Marisabel, fez questão de queimar os arquivos da escravidão brasileira, né, para fingir que nunca aconteceu. Então muita coisa foi perdida. Mas, bom, e tem outras, sinceramente, os europeus não faziam muita questão em saber exatamente de que povo que era, né? Porque, infelizmente, certas pessoas, especialmente dessa época, por várias razões, eram um tanto preconceituosas e são um tanto preconceituosas com essa questão de etnias. Acham que é tudo igual, então não fazem distinção. É uma coisa que eu acho uma grande infelicidade, mas né, a única coisa que eu posso fazer é o que eu já estou fazendo, o que é insistir em falar repetidamente que uma etnia é diferente de outra etnia e que não devem ser confundidas, e que muito do preconceito que existe é por causa exatamente dessa generalização. Aí depois de conversar sobre isso, em algo que a gente fez baseado na música África, né, para saber de que povos a gente iria falar, né, uma questão, né, que eu já expliquei aqui, mas já que pediram para eu fazer esse resumo, de novo, eu então vou falar, né, o que acontece. Nas culturas africanas em geral, ou pelo menos na cultura Fon, que é uma etnia do Benin, do antigo reino de Dahomey, que foi conquistado pelos Yorubás, né, que foi um dos povos que muito influenciou a cultura brasileira, especialmente a cultura baiana e, portanto, a cultura da capoeira, até porque a capoeira que se pratica hoje, ela é derivada da capoeira baiana. Então, pelo menos na cultura Fon, isso eu afirmo com certeza, a musicalidade tem muita importância. Inclusive, eu já citei, né, que os contos tradicionalmente da etnia Fon tem música no início, no meio e no fim, né? Dada a importância da musicalidade. E por isso eu decidi fazer acompanhado todas as vezes que possível, porque, por exemplo, da parte da mineração não foi possível. Eu pretendo fazer todas as vezes acompanhado de música. Bom, aí depois de falarmos dos povos africanos, falamos da viagem do navio negrinho, que era feita
no navio negreiro, nos navios negreiros no caso, né? Porque afinal de contas, como eu encontrei uma frase na internet que estava escrito que era o mestre da camisa que tinha dito, né? A capoeira ela engravidou no navio negreiro. Ela engravidou no navio negreiro e nasceu em terras brasileiras, sem médico, sem parteira, né? Que é uma frase muito bonita, né? Porque ela diz muito bem a origem da capoeira, né? Ela engravida no navio negreiro, nasce em terras brasileiras, e a parte mais poética, na minha opinião, é quando fala que foi sem médico e sem parteira, porque isso significa que foi algo natural, sem uma pessoa especializada, uma pessoa que planejou, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, que é uma frase assim maravilhosa. Mas como eu disse, essa frase deveria talvez ser reformulada teve sua concepção no continente africano, gestou no navio negreiro e nasceu em terras brasileiras sem médico e sem parteira, né? Bom, é a mera opinião minha. E depois das viagens dos navios negreiros, nós conversamos sobre a miscigenação, porque como eu disse, a capoeira ela é uma luta miscigenada, então é importante que a gente entenda na miscigenação, e é importante que a gente entenda na miscigenação também para entender a história do nosso país e para entender nós mesmos que somos pessoas miscigenadas, porque afinal de contas, essa pureza da raça que as pessoas em geral imaginam é a maior mentira que o ser humano decidiu manter. Porque uma coisa é você, um mero ignorante, concluir que você é puro por causa que vocês mantêm relações apenas lá da sua etnia, é uma coisa. Agora, decidir que existem raças humanas e que a sua é superior à do outro, sinto muito em informar, mas a única raça humana existente até hoje, que pelo menos, né, não se tem registro de outra que esteja viva, é a raça Homo sapiens sapiens, que é a mesma que está no continente africano, que é a mesma que está no continente americano, que é a mesma que está no continente europeu, que é a mesma que está no continente asiático, que é a mesma que está no continente oceânico. Não existe outra raça humana viva no momento, então para de dizer que você é puro, que você é de uma raça pura, porque sinto muito, a única raça que existe é a Homo sapiens sapiens, que é extremamente impura, porque é cheio de cruzamento com o Neandertal, com o Homo de Denisova, uma coisa assim, o nome, eu sei lá, é o nome russo do lugar, mas enfim. Então, para de dizer que você é puro, você não aceita isso. E, sinceramente, eu não sei qual é a graça de ser puro, porque essa questão da pureza significa que você está em determinados genes que não necessariamente são os melhores genes. Enquanto você tem um gene que pode até te beneficiar, você tem um outro gene que vai estar te prejudicando. Sabe quem que era puro, bem puro mesmo? Era a realeza. Já ouviu falar em hemofilia? Tem uma boa razão para ser chamada de a doença dos príncipes, né? Bom, enfim. Aí depois de conversar da miscigenação, falamos do sincretismo. Porque afinal de contas a capoeira o sincretismo é uma coisa muito forte na capoeira, especialmente da religião católica com a religião iorubá. Então é extremamente importante que nós capoeiristas entendamos este sincretismo e respeitamos a diversidade das religiões, né? Até porque a capoeira, ela não é uma religião, ela não tem religião. Os capoeiristas que são religiosos, e nós devemos não apenas respeitar, mas devemos manter essa tradição como memória do que aconteceu com os nossos antepassados, que não tinham direito ao seu culto. Então, mesmo que você não seja do candomblé, mesmo que você não acredite em orixás, é importante que você continue cantando sobre, porque é
a forma que nós temos de transmitir a nossa história e de deixar, e também de contar como era a vida dos nossos antepassados. Que não era uma vida fácil, que era uma vida que você não tinha direito nem de ter a sua religião, nem de ter as suas crenças, e muito menos de ter o seu nome, né? Porque o seu nome era um nome pagão, portanto do capeta, e assim sendo você não poderia usar. Uma outra questão, e outra coisa que a gente falou depois do sincretismo, a gente começou a falar sobre os trabalhos que os escravos desempenharam no Brasil. Afinal de contas, a moradia dos escravos era no mesmo local que o trabalho, e o trabalho resume a vida de um escravo, porque o escravo, na visão do autoproclamado senhor dele, serve apenas para dar dinheiro através do trabalho que ele determinar, né? Claro que a vida do escravo, propriamente dita, não deveria se resumir a apenas isso. Se resumia, além disso, a tentativas de fuga, festejos que eram permitidos, mas que também não eram permitidos, né? Coisa que eu creio que a gente já falou sobre isso no sincretismo, né? Então é importante que a gente entenda o trabalho desses escravos, é importante também que a gente entenda a questão da condição de vida nesses ambientes. E os ambientes que a gente falou, no caso, foi a das plantações e a das minas. Plantações, no caso, focando na cana-de-açúcar, e as minas, no caso, focando na mina de ouro. Tem também o ciclo do diamante, do qual a gente conversou quando a gente estava conversando sobre a música África, porque havia a citação do povo Mucugê, que eu expliquei toda uma teoria para ser referente a um quilombo da região de Mucugê, que é onde foi descoberto o primeiro diamante no Brasil, né? Bom, e agora, eu não sei se a gente já pode começar, mas como eu não estou falando nada mesmo de importante, então já vou adiantando que agora eu pretendo falar sobre a pecuária. Por favor, alguém me avise quando eu puder começar a falar sobre a pecuária. A gente também falou das invasões holandesas para entender a crise do açúcar, e também porque os escravos estiveram presentes na expulsão dos holandeses, né? Bom, podemos começar até que enfim. Bom, então vamos lá. Quando surgiu a pecuária no Brasil? Ela surgiu, na verdade, agora eu não lembro qual foi o governador geral, mas foi o primeiro, Tomé de Souza, ou foi o segundo, agora eu não estou lembrado, que trouxe o gado para o Brasil e deu para os senhores de engenho para que eles pudessem utilizar para melhorar a produção da cana-de-açúcar, né? Através da força animal para mover as moendas, também para se alimentar. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que se os senhores de engenho não produzissem a comida deles, então eles teriam que ir para a cidade comprar. E a comida da cidade, no caso, se não vem de uma fazenda, porque as fazendas em geral eram todas concentradas na produção da cana-de-açúcar, né? Então elas teriam que vir lá da Europa ou da África, mas eu creio que é mais provável que venha lá da Europa. Então seria com um preço muito caro, né? Então a gente tem essa presença do gado nesse caso. Bom, só que o que acontece? Você começa com um boi, com uma vaca. Aí depois nasce um bezerro, nasce outro bezerro, e mais um, e mais um, e mais um. Aí eles crescem, viram bois e vacas e vão tendo mais bezerros. Então você acaba meio que, mesmo que você mate um para subsistência, a gente tem que lembrar que, primeiro, a maior parte da população do engenho eram de escravos. E escravos não tinham direito à comida boa. Segundo, eu tenho quase certeza de que os trabalhadores também não iriam receber, não haveria uma quantidade suficiente para
acabar com uma manada de boi inteira, né? Então o que acontece? Era muito maior a taxa de nascimento do que a taxa de mortalidade desse gado. Então ele foi crescendo e acabou prejudicando a produção das plantações de cana-de-açúcar, né? Começou a invadir o espaço que era para os canaviais, começou a destruir parte dos canaviais. Então a coroa portuguesa fez o quê? Em 1701, deixa eu ver aqui a data certinho. Eu acho que foi em 1601 ou 1602. Só deixa eu achar aqui a data. Mas a data também não é importante não, na minha opinião. 1701, eles proibiram a criação de gado numa faixa do litoral que, segundo... Não, peraí, eu vou colocar. Mas é que a música que eu escolhi, ela vai falar muito mais da estrutura social do que a da história, entende? Muito mais da estrutura social e do trabalho. Então, por enquanto, eu só estou dando o histórico. Depois, quando a gente começar a falar sobre a estrutura social, eu vou colocar a música. Mas agora agora eu lembrei que provavelmente é da música que deixa de fundo. Obrigado por me lembrar. Bom, deixa eu lembrar aqui agora o que eu estava pensando. Ah, sim, eu fui procurar na internet, né, enquanto eu estava pesquisando para fazer a live de hoje. Deixa eu lembrar o que foi. Ah, sim, era uma faixa de... Alguns locais dizem que era uma faixa de 50 quilômetros, eu encontrei de 60 quilômetros, encontrei alguns que também dizem que é de 80 quilômetros. Não importa a distância, o que importa é que são vários quilômetros do litoral. E a maior parte das fazendas estava próxima do litoral, porque é mais próximo das cidades, porque a gente tem que lembrar que em 1600 e pouco, a gente está falando de, como é que se fala? Do Brasil, que ainda está com os povos indígenas com força total tentando expulsar os portugueses de lá que não deviam estar lá. Então, porque tiveram alguns povos que fizeram acordos, né? Mas enfim, como os portugueses geralmente não cumprem os acordos dele, então meio que os povos indígenas em geral não aceitavam essa presença. Isso dificultava que fosse muito distante do litoral as fazendas. Então o que vai acontecer? Obrigado, Kátia. Então, o que vai acontecer? Nessa faixa, estavam concentradas, em geral, as plantações de cana-de-açúcar. Então, dessa faixa não poderia ser criado o gado, que aí, na verdade, é um detalhe bem interessante de ser ressaltado. Em 1700, o Brasil, parte do Brasil, pelo menos, estava vivendo a Idade Moderna. A outra parte estava vivendo a Idade da Pedra e a Idade dos Metais, né, que é a pré-história. Mas a parte que os portugueses estavam presentes estava vivendo a Idade Moderna, porque a Europa estava vivendo a Idade Moderna. Ou seja, Portugal estava vivendo a Idade Moderna. E eu falei das características da Idade Moderna no vídeo da semana passada. E essa Carta Régia exemplifica uma em especial, que é a intervenção estatal na manutenção de monopólios econômicos, né? Porque o Estado decidiu intervir nessa criação de gado para que desse o máximo de lucro possível às plantações de cana-de-açúcar, que estavam em crise, né? Como a gente já viu. Bom, deixa eu lembrar aqui. Sim, lembrei. Então, o que vai acontecer? Eu sou um senhor de engenho, eu tenho aqui o meu gado, e o que eu vou fazer? Exatamente, Marisadeia. Bom, o que acontece? Eu sou um senhor de engenho, tenho aqui o meu gado. Não posso mais criar ele aqui dentro do meu engenho, né? Porque está numa faixa de 80, está dentro da faixa de 80 quilômetros. Então eu vou pegar alguns funcionários e vou mandar eles criarem
lá numa terra que eu tenho, mais pro interior, porque no caso a gente está falando do período colonial, um período muito primitivo, né? Onde havia muita concentração de terra, né? Porque os governadores meio que tinham uma preferência para pessoas, para dar Princesas Marias, coisa que a gente sabe que não acontece mais hoje, né? Concentração de terra no Brasil, se disser que tem, obviamente que é mentira, gente, todo mundo sabe disso, né? Tirando, claro, todas as pessoas que estão sem terra por causa de pessoas que têm grandes quantidades de terra com parte improdutiva, mas afinal de contas a culpa não é dos donos. Bom, o que vai acontecer então? Agora eu vou colocar... Não, antes de colocar a música eu vou terminar de falar dessa parte do histórico. Bom, daqui a pouco eu falo desses trabalhadores. Mas aí no caso não são mais nem as capitanias hereditárias, Marizadéia. São as sesmarias, porque o que acontece? Originalmente os capitães donatários teriam essa função, mas aí depois que o rei português que deu as capitanias e disse que seria eternamente dos capitães donatários e dos seus filhos, ele meio que, quando ele mudou de ideia, ele deu essa função pro governador geral, né? Mas os capitães donatários, assim como o governador geral, doavam várias sesmarias para a mesma pessoa, para a mesma família, né? Bom, teve a decadência da plantação de açúcar, teve o início da mineração. E o que acontece? No início, a criação de gado, obviamente, era voltada para o Nordeste. Com o início da mineração, se vocês como eu imagino que vocês talvez se lembrem, se não eu vou falar agora mesmo, e se vocês não sabem, então é porque não viram o vídeo, por favor, vão lá assistir depois desse, tá lá no YouTube já. Deixa eu lembrar aqui, sim, lembrei. Mudou o eixo econômico do litoral nordestino especificamente para a região centro-oeste, sudeste. Então o gado passou a ser criado inicialmente pelos jesuítas lá dos Sete Povos das Missões, na região sul. Aí depois que os bandeirantes, que eram um povo, como eu já disse várias vezes, era um povo muito legal, que promoveram o etnocídio indígena no Brasil, eles, por causa de umas questões, acho que de falta de escravos, agora eu não estou lembrado direito não, mas o importante é que eles decidiram destruir as missões jesuíticas e pegar todos os indígenas e escravizar eles. O gado passou a viver livremente lá nos Pampas, e passou alguns a serem criados por pessoas de lá e, obviamente, por causa da proximidade com a região das Minas Gerais, se desenvolveu essa atividade no sul, que além de tudo tinha um clima bom para a criação de gado, tinha a vegetação boa, né, que é aquela vegetação dos Pampas que é basicamente gramíneas e arbustos. Então começou a ser a criação de gado lá. E essa criação de gado, assim como a criação de gado no Nordeste, alimentou a região mineradora do Brasil. E se desenvolveu de tal forma a criação de gado no Brasil que com a decadência da mineração, ela conseguiu suprir o vazio econômico que existia, porque além da carne e do leite que o gado fornece, ele também fornece animal para transporte, para tração, e também fornece o couro, que é matéria-prima de várias coisas, como por exemplo roupas, né? E além do mais, a criação de gado no Brasil, ela promoveu e fortaleceu o comércio de equinos. Quem não sabe o que é um equino, é cavalo, burro, mula. Por quê? Porque meio de transporte dos vaqueiros, dos peões em geral, era os cavalos. Então fortaleceu esse comércio de equinos no Brasil. Bom, agora que eu comentei da história da pecuária no Brasil colonial,
Vamos então conversar sobre a estrutura social, que é a parte mais interessante, porque a capoeira, ela tem uma presença muito forte da imagem do vaqueiro, do boiadeiro, do boi, do gado, né, da pecuária, no imaginar, tanto nas músicas quanto na cultura propriamente dita do capoeirista. Gente que é capoeirista sabe que se você digitar lá vaqueiro, música, capoeira, você vai encontrar um monte, assim como se você digitar vaqueiro, sei lá, boi, música, capoeira, você também encontra, boiadeiro, música, capoeira, você também encontra, né? Então vou colocar aqui a música que eu escolhi trabalhar para hoje. O nome é Laço Boi Vaqueiro. Tá sendo cantada pelo mestre Camaleão, não sei se ele também escreveu, então vou colocar aqui. Bom, ele começa falando: não me chame de vaqueiro, porque vaqueiro não sou não. Vaqueiro é quem tange boi, e lá nas bandas do meu sertão. Essa primeira parte então fica: se ele não é vaqueiro, por que a gente chamaria ele de vaqueiro? O que acontece? O vaqueiro, como ele bem disse, ele é o cara que tem a função de tanger o boi. Por quê? Porque ele tem a função do vaqueiro é basicamente coordenar as atividades com o gado, garantir que o gado vai estar seguro, trazer o gado de volta para a propriedade, porque a criação de gado no Brasil, ela é desde o princípio basicamente uma criação extensiva, chamada extensiva. Para a criação de animais existem dois tipos, a criação intensiva e a criação extensiva. No Brasil é praticado desde o início da criação de gado a prática extensiva. Qual é a diferença? A intensiva, ela objetiva, ela mantém o gado confinado para que o gado não tenha necessidade de buscar o próprio alimento, ele é alimentado com ração, é confiado num espaço, é retirado o leite dentro daquele espaço, o gado fica praticamente imóvel dentro de um determinado espaço. E aí, isso tem uma série de benefícios para a empresa da pecuária. Eu, se fosse um boi, eu acharia horrível e preferiria a segunda forma de prática, que é a prática extensiva, onde o gado é criado solto. O gado é solto num campo, ele vai comendo as gramíneas, enfim. Eu, se fosse um boi, eu preferiria ser criado nesse tipo. É claro que tem prejuízos para um criador de gado e tem prejuízos também ambientalmente falando, porque tem a questão da compactação do solo, enfim. Mas, bom, então o vaqueiro tem essa função. Então, por que a gente confundiria um cara que não é vaqueiro com vaqueiro? É porque o vaqueiro, ele tem os auxiliares dele, não sei se ainda existe, porque eu não encontrei dizendo em nenhum lugar que ainda existe, mas eu sei que eram chamados de fábricas ou peões. E aí os peões, ou fábricas, eles tinham a função basicamente de fazer uma plantação de subsistência para conseguir manter o vaqueiro e eles com alimentos e auxiliar o vaqueiro nas atividades dele. Bom, e depois ele fala o seguinte: dono do boi é que é rico, pois ele é meu patrão. Porque o que acontece?
o fábrica não vai ser rico, assim como o vaqueiro não vai ser rico. Na verdade, o vaqueiro, o pagamento dele era em cabeças de gado. No caso, geralmente era 1/4 das cabeças de gado nascidas no período, acho que de 5 anos ou de 1 ano. Encontrei esses 2 períodos. Ou então eu criei o de 1 ano na cabeça, porque eu estava vendo hoje só para dar uma olhada na internet, porque eu acabei não anotando, encontrei 5 anos. Bom, enfim, o período não importa. O que importa é que o pagamento do vaqueiro vai ser com cabeça de gado, enquanto que o dos fábricas vai ser um pagamento geralmente anual. Bom, consequentemente, os vaqueiros, eles têm uma possibilidade de ascender socialmente, porque eles vão estar ganhando cabeça de gado, vão então conseguir se tornar criadores de gado se quiserem. A única questão é que, obviamente, para você criar o gado, você precisa de um local, né? Você precisa de um determinado espaço. E esse espaço, teoricamente, teria de ser doado através de uma sesmaria, né? Seria uma doação de sesmaria. E a gente tem que lembrar que o Brasil ele tem um grande problema com concentração de terra até hoje. Então, o que acontece? Para vocês terem ideia, enquanto eu estava olhando, eu encontrei um relato agora, eu não lembro de quem, mas que dizia que a concentração de terra, concentração de terras na capitania da Bahia era basicamente de 2 famílias. 2 famílias basicamente tinham todo o território da Bahia, né? Então, apesar dessa possibilidade de ascender socialmente dos vaqueiros, havia uma grande dificuldade. Bom, o alarme tocou há uns 2 minutos, então já quer dizer que já deram mais ou menos uns 30 minutos. Por favor, se quiserem que eu pare, é só escrever para eu parar que eu paro. Enquanto isso, eu vou continuar. Bom, sesmaria, sim, pronto. E além do mais, vou colocar a música aqui pra gente continuar conversando.
Boa noite, Fernando. Bom, eu vou ler, porque como vocês viram é extremamente longo essa outra parte da música, então obviamente eu não tenho decorado. Sim. Bom, a parte em que a gente parou é em que ele continua a falar. Quando é noite de lua cheia, eu vi o vaqueiro ir por o chão. Laço o boi vaqueiro, não deixe esse boi fugir. Bom, então vamos começar falando dessa parte. O que acontece? Nessa época, como eu disse, a criação era de prática extensiva, assim como costuma ser hoje. Só que não tinham cercas. Então você pegava e deixava o gado solto. Obviamente, ficavam prestando atenção, né, para evitar a morte do gado, né? Às vezes eu creio que haviam alguns que conduzissem o gado para uma parte em que houvesse um mato bom para se comer, né? Porque a gente está falando da caatinga, e a caatinga tem os períodos de seca, os períodos de chuva, né? Então o que acontece? Durante os períodos de chuva, eles deixavam gado solto. Durante os períodos de seca, eu creio que muito provavelmente então eles conduzissem para o gado sozinhos, né? E para deixar bem claro, essa condução do gado, na verdade, não era exatamente uma coisa rápida. Porque o que acontece? Apesar de a criação do gado se dar, em sua grande maioria, nos leitos dos rios, né? Especialmente o Rio São Francisco, que foi durante a época conhecido como Rio dos Currais, por causa justamente dessa grande presença de currais, da presença do gado. Então o que acontece? Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que é justamente pelo fato dessa criação de gado ser uma coisa constantemente em expansão e por seguir os leitos dos rios, ela automaticamente, os criadores de gado sem querer começaram a invadir as terras da Espanha, né? Mas como a gente estava na União Ibérica, meio que o Tratado de Tordesilhas não valia muito, e depois disso, né, começou a ser renegociado, feito o Tratado de Madrid. Bom, que talvez depois eu fale, eu não sei, vou ainda analisar. Bom, deixa eu lembrar que sim, ele fala, então, o que acontece? Agora um boi foge, obviamente o vaqueiro vai ter que ir atrás. Por quê? Porque não pode haver perdas porque o patrão não pode ter perdas. Porque senão o vaqueiro que está encarregado de vigiar o gado vai ter que pagar para o patrão, no caso, com uma das cabeças que ele ganhou de salário. Bom, deixa eu ver aqui, sim. E então ele saía. Não, no caso, essa condução era para cantos em que tivesse uma mata em maior quantidade para o gado poder se alimentar, entende? É uma coisa que é feita ainda hoje, obviamente, né? E que pela leitura que eu fiz, né, eu acho que pode ser considerada uma reportagem da Lei Ajá, que eu encontrei enquanto eu procurava, né? Tem relatos em que uma das pessoas que faz o relato dela fala que passou 20 horas sem parar trabalhando para fazer a condução do gado, né? No caso, eu creio que eles levavam sim para as fazendas para levar o leite, o couro, a carne para fazer a distribuição. Mas essa condução especialmente na época de seca, seria para as regiões onde o gado pudesse se alimentar, para evitar ter perdas, né? Bom, então o vaqueiro ele tinha que ir atrás do gado quando terminava a época de chuva, quando um boi durante a época de seca ia embora. E aí o que acontece? Ele tinha que sair procurando, e aí a gente tem
aquela cena que todas as pessoas costumam imaginar, né, do vaqueiro com um laço derrubando o boi, ou como era feito no Nordeste por causa da própria da vegetação da caatinga, né, derrubando o boi pelo rabo. Então, é justamente disso que ele está falando, para não deixar o boi fugir, para trazer o boi de volta para o rebanho, ou para trazer o boi de volta para o curral, né? Bom, deixa eu ver, tinha mais alguma coisa que eu pretendia falar? Uma outra condição perigosa do trabalho de um vaqueiro, né? Além do cansaço, porque o relato de 20 horas trabalhando é um relato de 2000, dos anos 2000, né? Se eu não me engano, a pessoa que falou isso estava aposentada, então ele trabalhava em 1900, né? Então, para você ter uma ideia, se uma pessoa em 1900 estava nessas condições, porque tem pessoas que mesmo com a regulamentação do trabalho dos vaqueiros ainda estão nesse tipo de condição. Imagina então no século 17, onde as pessoas nem sonhavam com direitos trabalhistas, porque direito trabalhista só vai surgir mais ou menos no século 18 na Inglaterra por causa da Revolução Industrial. Então imagine aqui no Brasil, onde tudo acontece depois. Bom, depois ele vai falar, laço boi vaqueiro, é dia de vaquejada. Colega velho, laço boi, joga no chão, que é tudo referência a essa atividade que começou a se tornar até heróica, né? Aí surgindo as vaquejadas, as festas das vaquejadas, porque a gente tem que imaginar que a gente está falando do vaqueiro que começou a se aperfeiçoar uma habilidade para conseguir derrubar um boi que estava talvez protegendo uma cria selvagem que não havia tido contato com pessoas porque tinham nascido durante o período de chuva e estavam na mata, né? Obrigado, Felipe. Então, o que acontece? Meio que vai se tornando uma figura heróica esse vaqueiro. Deixa eu ver aqui o que mais. Aí ele fala, esse boi ele é do meu patrão, por quê? Porque para deixar claro que o boi não é dele, também não é do vaqueiro, é o boi lá do patrão dele que está lá no engenho de açúcar, né? Mas é uma reafirmação dessa questão da desapropriação. O boi não é dele, ele só está cuidando. Depois ele falou, o nego velho não maltrata ele não. Ô laço boi, lá vem boiada. Eu quero ver tu laçar esse teu boi. Ô laço boi, lá vai boiada. Por quê? Porque o boi foge da boiada, tem que ir correndo atrás do boi para levar de volta da boiada que está sendo conduzida. Ou lá na banda do sertão, porque a gente está falando de uma cultura especialmente nordestina, porque a região sul, a colonização dela foi um tanto complicada em uma colonização portuguesa / brasileira na região sul. Quer dizer, a gente teve de início os povos das missões, aí foi destruído pelos bandeirantes, depois tivemos uma criação de gado, e aí parte do sul perdeu-se para Espanha, aí depois voltou a ser do Brasil, aí eu acho que inclusive voltou a ser da Espanha, depois voltou a ser do Brasil. Enfim, é uma colonização do sul é uma questão assim meio complicada na história brasileira. É extremamente exaustivo o trabalho de um vaqueiro, né? E assim, nos relatos que eu vi lá da Leia Já, o pagamento deles era cabeças de gado e menos de R$70 por mês. Então, assim, é uma questão extremamente complexa. E isso atualmente, a gente não está falando do passado, a gente está falando de uma situação atual. Então, imagina no passado, né? E depois ele fala
Ou um vaqueiro de verdade não teme a morte que o ameaçou. Por quê? Porque o que acontece? Além do risco de ser morto pelo boi que está irritado, a gente tem que levar em consideração que, além de morrer por exaustão, morrer por má alimentação, morrer de sede, a gente tem que lembrar também que a gente está falando do século XVII, século XVIII, do século XVI, onde os indígenas ainda estavam fortes e estavam constantemente atacando, tentando expulsar os portugueses, né? Então havia sempre o risco do vaqueiro ser morto por indígenas. Também havia o risco dele ser morto pelos próprios animais da caatinga, né? Porque a gente tem que se lembrar que na caatinga desse século, quem habitava eram os vaqueiros e os indígenas. Então havia uma população equilibrada de animais, por exemplo, onças, né? Eu não sei, de cobras, de escorpiões, que são todos uns riscos para os vaqueiros. Então, nessa parte eu vou chegar quando eu terminar a música, que aí vai ficar mais claro essa relação dos vaqueiros com a capoeira. Aí depois ele fala, bota lá o teu gibão. Por quê? Porque o gibão é a roupa típica dos vaqueiros. E por que ela é a roupa típica dos vaqueiros e também era a roupa típica dos cangaceiros, enfim? Porque a gente está falando de uma mata, de um ambiente semiárido. Então é extremamente... Então possui cactos que são espinhosos, as plantas são espinhosas. Então, para evitar ferimentos, se usava uma roupa de couro que inclusive era um artesanato dos próprios fábricas e dos vaqueiros, já que a produção de couro era deles, né? Eles é que produziam couro, então produziam também roupas de couro, e que, além de ser uma produção manufaturada, portanto, com um custo bem menor do que você ir comprar uma roupa lá na cidade que está pelo menos uns 80 quilômetros de distância, né? Também tem essa questão de proteção. Aí depois ele fala e se manda lá para o cerrado. Por quê? Porque com a decadência das minas, o cerrado passou a ser ocupado pelos gados. E depois ele falou, laça boi, lá vem boiado, ô boi vaqueiro, eu quero ver tu jogar esse boi no chão, ou laça o boi na vaquejada, e laça o boi, lá vem boiada, ou laça o boi vaqueiro. Bom, agora a grande questão, a gente já falou dessa estrutura social e tudo, falta apenas uma última questão, e que essa questão vai começar uma relação com a capoeira. Quem é que era escolhido para ser o vaqueiro? Quem é que eram escolhidos para ser esses fábricos? Havia sim o trabalho escravo, mas era uma pequena quantidade, por isso eu não irei mencionar. São as pessoas que originalmente... Então, mãe, o que acontece? A criação do gado estava proibida numa faixa de pelo menos no máximo 80 quilômetros. Então eu estou pegando o cara que está exatamente na faixa, mas com certeza era bem mais, né? Quer dizer, se a gente pegar o cara que está seguindo lá o Rio São Francisco, né, e está assim num ponto extremamente distante, vai ser bem mais de 80 quilômetros da cidade mais perto. Bom, o que acontece? Quem é que ia ser o vaqueiro? Quem é que ia ser os fábricas? Eles iam ser pessoas que muito com certeza iam estar aceitando um pagamento baixo, né? Porque porque pensa só, se no final do século XX, início do século XXI já está nessa condição que eu já comentei de salários baixos, que não chega a ser um salário mínimo, né? Imagina então nesse século, onde não havia sequer uma pessoa imaginando em regular
fazer um salário mínimo, né? Então quem é que vão ser? Vão ser os pobres. Vão ser mais especificamente já que a gente está mais ou menos no século XVII, vão ser os escravos que conseguiram se libertar, vão estar lá fazendo esse trabalho. Vão ser os indígenas que estão fazendo esse trabalho. E ainda vão ser os escravos que fugiram. E justamente por essa questão de estarem muito distantes de uma cidade, de estarem distantes de tudo, vai ser um bom esconderijo para eles e eles ainda vão conseguir ter um sustento. Então vão ser essas pessoas todas que a gente, como eu já comentei, são os responsáveis para criar a capoeira. Vão ser os pobres. E além disso, vão ser os descendentes dos africanos, vão ser descendentes de indígenas, vão ser os indígenas, vão ser os descendentes dos quilombolas. Bom, e além do mais, a gente está falando de uma atividade nordestina, mais especificamente porque, como eu acabei de dizer, a colonização do Sul é complicada desde sempre. E porque quando o Sul não quer se separar, ele estava pertencendo à Espanha, ou então estava tentando ser tomado pela Espanha, né? Então é uma questão extremamente complicada. E além do mais, a capoeira, a gente tem que lembrar que ela floresceu no Rio de Janeiro, em Pernambuco e na Bahia. Pernambuco e Bahia estão no Nordeste. E Rio de Janeiro é a capital do Brasil, então obviamente que iria florescer lá. E no caso a capoeira que a gente pratica é uma capoeira derivada da capoeira baiana, né? Que é a regional de Bimba, que era baiana, que é a capoeira de Angola, organizada pelo Pachinha, e cultural dos velhos mestres da velha Bahia. Então, vai ter toda essa questão social do vaqueiro. Pode até ser que não houve um único vaqueiro que foi capoeirista, mas justamente por essa questão cultural, a capoeira vai se apropriar disso. Assim como ela vai se apropriar de Lampião. Na cultura popular dos capoeiristas, Lampião era capoeira. Mas não tem nenhum relato que diga sobre isso. Eu particularmente não acredito que Lampião teria sido um capoeirista. Mas justamente pelo fato de ser a cultura nordestina, uma cultura que pertence também ao estado da Bahia, a gente vai ter essa questão entrando dentro do universo da capoeira, entenderam? Bom, eu falei tudo o que eu pretendia falar hoje, né? Na próxima semana eu pretendo falar sobre os escravos que estavam nas cidades, que também são muito presentes na capoeira, até porque, como eu disse, a capoeira floresceu nessas regiões, mais especificamente nas cidades de Recife, Salvador e Rio de Janeiro, né? Então é importante que a gente também tenha o conhecimento dos escravos das cidades. E por hoje é só, por favor, vão lá daqui tipo no máximo uns 20 minutos, porque eu sempre exagero um tempo, mas eu acho que em 10 minutos já vai estar no YouTube, no canal Papo com Grilo, para quem não sabe. Vão lá, dar visualizações para esse vídeo, curtir e quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Eu acho que não tem outra coisa que você possa dizer para fazer no meu canal. Por favor, também compartilhem o meu vídeo. E é só isso mesmo. Até a próxima semana.